Irmãos em Cristo, que a paz do Senhor seja com todos vocês. Quero trazer alguns versículos da Bíblia para as pessoas que dizem que a lei de Deus foi abolida. Para os crentes que dizem que a lei de Deus foi para os israelitas, que a lei de Deus foi para o templo de Israel. Irmãos, o sábado é um dia santo. A Bíblia diz que você não deve trabalhar no dia de sábado. Você tem domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta para trabalhar. Mas o sábado é o dia do Senhor teu Deus. Isso está em Êxodo, no capítulo 20. Êxodo capítulo 20. A palavra de Deus lá diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nada, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem o teu animal, nem o teu boi, nem o estrangeiro que se encontra dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existem. E no 7º dia descansou, portanto, santificou o sábado. Veja que a passagem diz que Deus descansou e santificou o sábado. A Bíblia diz também que o Senhor Deus não se cansa. Então por que ele descansou no 7º dia? Para dar o exemplo de que o dia de sábado é um dia de descanso. Jesus Cristo, quando na cruz bradou está consumado, Jesus Cristo não quis dizer que a lei de Deus foi abolida, porque Jesus Cristo diz em sua própria palavra: eu não vim abolir a lei nem os profetas, mas cumpri-la, dar sentido a elas. Não é que já não tivesse, mas ele veio completá-las. Então, se você fizer uma pergunta: a lei de Deus foi abolida? A resposta: Jesus Cristo responde: eu não vim abolir nem a lei, nem os profetas, mas completá-la. Então eu posso trabalhar no dia de sábado? A resposta: eu não vim abolir a lei, nem os profetas, mas completá-la. Eu posso comer carne de porco? Esse é um detalhe muito importante. Quantas pessoas hoje não comem carne de porco? Em Levítico 11, no Antigo Testamento, Levítico 11, Deus diz que a carne de porco é impura, é imunda para o ser humano comer. E a gente que diz que é uma das carnes mais gostosas é a carne do porco. E são muitos os pastores hoje e os irmãos crentes que dizem que Deus purificou. Mas Deus diz em sua palavra: eu só tenho uma palavra e não mudo. Então, se o Senhor disse que a carne de porco é imunda, o Senhor Deus mais tarde não iria dizer que purificou. Muitos dos irmãos pegam essa passagem aqui que eu vou citar, por exemplo. Os fariseus
Jesus estava com seus discípulos, né? E os judeus, quando estavam comendo, disseram a Jesus Cristo: por que teus discípulos não lavam as mãos antes de comer, segundo a tradição dos anciãos? E Jesus respondendo diz assim: não é o que entra em vós que faz mal a vocês, mas o que sai do coração de vocês é o que faz mal a vocês. Muitos pegam essa palavra para dizer que você pode comer de tudo, porque Jesus Cristo disse que não é o que entra em ti que te faz mal, porque o que entra em ti sai, mas o que procede de ti. Não entendem que aqui, nesta passagem, Jesus Cristo não disse: olha, você pode comer a carne do porco. Não foi citado. Acontece que muita gente distorce as Escrituras para seu próprio benefício. Jesus quis dizer que o comer sem lavar as mãos ou lavando as mãos não importa. Isso, o comer sem lavar as mãos não vai te fazer mal. O que vai te fazer mal é o que sai de ti, é o que procede do teu coração. É porque do teu coração é que vêm os pensamentos maus. Entenderam? Então, mais outra resposta. Eu não vim abolir a lei nem os profetas. E ai de quem tirar um i ou um tio da lei de Deus. É isso que Jesus diz. Para aqueles que pregam a fé, que dizem que Jesus Cristo morreu e que na cruz ele aboliu a lei, que dizem que você não tem que guardar os mandamentos da lei de Deus, desculpe eu falar, mas isso não procede de Deus, não. Isso daí quem diz são os falsos pastores, os falsos mestres, os falsos profetas, os anticristos. Porque eles falam de Jesus e ao mesmo tempo negam a Jesus. Porque eu não posso pregar Jesus Cristo, falar da palavra de Jesus Cristo, de Deus, e ao mesmo tempo dizer para vocês que vocês não devem obedecer a Deus. Veja só o que diz Tiago. Tiago, capítulo 2, no versículo 14. Tiago diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Veja que Tiago está fazendo uma pergunta. Porventura a tua fé pode te salvar se tu não tiver obras? Pode não, irmão. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e se não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Então veja, Tiago está dizendo: se vocês disserem ao irmão, vão em paz, né? Aquentai-vos e fartai-vos. Mas se vocês não derem a roupa necessária para ele se aquentar, se esquentar, o cobertor para ele se esquentar, e quando vocês dizem e fartai-vos, se vocês não derem aquele necessitado que ele comer,
Que proveito virá disso? Só falar, falar, falar e não tiver obras. Então perceba que não é só falar, é com obras. Que obras? Fazer a vontade de Deus. Olha que passagem interessante. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Estão entendendo? Se alguém pergunta para tu: me mostra a tua fé sem as obras, como que tu vai provar que tem fé? Você vai apenas falar que tem fé em Jesus. Você não tem como provar. Agora, se eu disser, eu te mostro a minha fé pelas obras, e você vê que eu estou tentando fazer as obras de Deus, eu te mostro a minha fé. É isso que Tiago quer dizer. Irmãos, para aquelas pessoas que dizem que a lei de Deus foi abolida, que para você ir para o céu basta crer em Jesus Cristo, irmãos, não acreditem nisso. Não acreditem nisso. As passagens bíblicas são claras. É pela lei, é através da lei que as pessoas vão aos céus. Veja que passagem interessante, Tiago 2, 19. Veja o que ele diz. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e tremem e estremecem. O que Tiago está querendo dizer com isso? O que Tiago está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que para aquelas pessoas que pregam uma fé, só a fé não te salva. Tu tem que ter obras, tu tem que fazer a vontade de Deus, tu tem que procurar guardar os mandamentos da lei de Deus. Tiago está dizendo, está te fazendo uma pergunta. Tu crê que há um só Deus? Fazes muito bem. Veja esse detalhe. Os demônios também creem e tremem de medo. Então, os demônios também creem. Os demônios vão para o céu porque creem? Não. Os demônios já estão condenados. Mas por que eles não vão para o céu se eles creem? Porque eles creem, mas não têm as obras. Eles não fazem a vontade de Deus. Eles são contra a vontade de Deus. Deu para entender o raciocínio? A lei de Deus não pode ser abolida. É por essa lei que os homens viverão. Se você vive transgredindo o mandamento da lei de Deus, você não vai para o céu. Irmãos, agora prestem atenção num detalhe. Ninguém é perfeito. Ninguém é santo. Se fôssemos santos, já estaríamos no céu. Todos nós somos pecadores. Mas a diferença é, eu digo para vocês que vocês têm que guardar os mandamentos da lei de Deus para ser salvo. E quando você procura fazer a vontade de Deus, Deus te ajuda para que isso seja perfeito. E quando Jesus Cristo voltar para buscar a igreja dele, o povo dele, lógico que as pessoas que estão nesse mundo aqui são pecadores. E ele levará essas pessoas. Mas aquelas que estão procurando viver a sua palavra, procurando obedecer o Evangelho de Deus, e não aqueles que se dizem crer e fazem das suas vidas o que querem, porque quando você aceita Jesus e crer, o natural é que você faça as vontades de Deus e não as suas próprias vontades. Se você hoje é um transgressor da lei que trabalha num dia do sábado, o sábado santo do Senhor, eu já disse em outro vídeo e repito agora, repense sua vida. Peça perdão a Deus e pare de trabalhar no dia do sábado, com fins lucrativos. O dia do sábado é santo.
é para você passar o dia em família ou ajudar alguém. Ajudar, não trabalhar com fins lucrativos. Se você não sabia disso, agora você está sabendo. Há várias passagens que, há várias passagens que eu gostaria de passar. Veja aqui, irmãos. Olha, a fé, ela vem mediante as obras. Essa é a fé que agrada a Deus, aquela fé mediante as obras. E na verdade, Abraão, ele creu. Muitos são os que dizem que Abraão creu em Deus e por isso o Senhor diz que a descendência de Abraão será grande. É verdade. Mas tem pessoas que dizem que ser filhos de Abraão porque creu, porque tem fé. Mas até Abraão provou a sua fé pelas obras. Pelas obras. Abraão provou a Deus a sua fé pelas obras. Quer ver a passagem? Tiago 2, versículo 23. E cumpriu-se a escritura, que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Agora veja, irmão. Eu vou ler uma passagem aqui para que você entenda aonde que eu disse que Abraão foi justificado pelas obras. E não somente pela fé, como eu acabei de ler. Isso aqui, muitas pessoas pegam esse versículo para dizer que é filho de Abraão porque também tem fé. Certo? Então veja. Vou ler aqui a partir do versículo 20. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura, Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Entenderam? Vou repetir. Porventura, Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. Pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. Entendeu, irmãos? Tiago 2, versículo 24. Vedes então que o homem não é justificado. Aliás, perdão. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Veja que Raabe, aquela prostituta que escondeu aqueles que Israel mandou para espionar a terra lá, ela escondeu, ela foi justificada pelas obras. Irmãos, por que Tiago 2, para encerrar, Tiago 2, versículo 26. Porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, meus amados irmãos, pastores, líderes religiosos, que leem a Bíblia toda semana nos seus cultos, que ensinam as pessoas a desobedecer a Deus. Jesus Cristo diz assim:
nem vocês entram no céu, e nem deixam aqueles que querem entrar. Jesus Cristo diz em sua palavra, claramente, examinai as Escrituras. Um versículo bem conhecido é esse. Bem conhecido de todas as pessoas que leem a Bíblia, que procuram a palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, eu já disse num vídeo anterior que no passado Satanás perseguia os cristãos e queimava as Bíblias. Matava cristãos e queimava as Bíblias. Mas quanto mais cristão Satanás matava através dos seus seguidores, Roma e outras coisas mais, quanto mais cristãos matava, mais cristãos surgia. Então não tinha jeito. Então, ao invés de querer acabar com os cristãos matando, qual foi a estratégia de Satanás? Não perseguir mais os cristãos, abrir suas igrejas e confundir a cabeça deles. Lógico, numa igreja tu não vai ouvir uma pregação a Satanás. Você vai ouvir uma pregação a Deus. Mas no mesmo instante que te pregam a palavra de Deus, te ensinam a desobedecer a Deus, dizendo que você não tem que guardar os mandamentos da lei de Deus. Se a própria palavra de Deus diz que é por esta palavra pela lei de Deus é que você será salvo. Então, irmãos, leiam as Escrituras, saiam dessas igrejas que são contra os mandamentos da lei de Deus, saiam dessas igrejas. Irmãos católicos, saiam da igreja onde te ensinam a adorar imagens, porque as pessoas que adoram imagem, essas pessoas estão correndo o risco de ir para o inferno. Jesus Cristo diz, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Só há um caminho que leva a Deus, Jesus Cristo. E ele diz, e eu sou o caminho. Quando te colocam uma imagem qualquer de Maria, padroeira, não sei do que, irmãos, ao adorar imagem, tu tá adorando o próprio Satanás. Ninguém vai aos céus, a Deus, através de uma imagem. Eu vou fazer um vídeo, o próximo vídeo que eu fizer vai ser sobre as imagens, como Deus abomina. E quem acredita em imagens não verá o reino dos céus. Irmãos, creiam em Jesus Cristo. Aceitem como Senhor e Salvador. Leiam a Bíblia. Procurem se santificar e fazer a vontade de nosso Deus, porque Jesus Cristo está voltando para buscar o seu povo, a sua igreja. Eu e você somos a igreja de Cristo. Você é o templo do Espírito Santo. Jesus Cristo diz na Bíblia, o Espírito Santo não habita em templos feitos por mão humana. Ou seja, o Espírito Santo não habita nessas igrejas onde você vai atrás do Espírito Santo. O Espírito Santo habita no meu corpo e no seu corpo, que somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a igreja de Deus, a igreja de Jesus. Procure se santificar. Quando chegarem nas suas igrejas, pergunte ao seu pastor, olha, a gente deve guardar os mandamentos da lei de Deus? Se o seu pastor disser não, porque foi abolido, Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, você não tem mais que guardar mandamento nenhum, saia dessa igreja. Se afaste dessa igreja, porque esses pastores estão te induzindo, te ensinando que tu deve desobedecer a Deus. Até o próximo vídeo, fiquem na paz de Jesus. E mais uma vez, que Deus tenha misericórdia de nós. Confessem Jesus, aceitem como Senhor
e Salvador, porque é através do sangue de Jesus, através de Jesus Cristo, que você pode se chegar a Deus. Deus, único e verdadeiro, ao qual só existe um caminho para se chegar a Ele, através de Jesus Cristo. Fiquem na paz e até o próximo vídeo.